Oi, doutor James, boa noite. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Tudo e o senhor? Tudo em ordem. Mais uma vez eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Para mim é muito especial e é um tema que me é tão caro, então muito obrigada. Eu é que agradeço. Doutor James, eu vou já começar apresentando o senhor, porque nós já contamos aqui com 6 pessoas que estão entrando e como temos uma pauta e um horário a cumprir, quero aproveitar o maior tempo possível com o senhor aqui. Ok, vamos lá. Então, doutor James, eu começo apresentando o senhor. Então, o senhor é autor do livro A Era do Impacto e coautor do livro Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro e idealizador do primeiro programa de pós-graduação de empreendedorismo social e negócios sociais do Brasil pela FAI Business School e do MBA sobre negócios de impacto, oferecido sob a modalidade EAD pela Universidade Positivo. É pós-doutor em Direito do Estado pela Universidade de Barcelona, na Espanha, doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor titular licenciado no mestrado e doutorado na PUC Paraná, nas áreas de Direito Econômico e Desenvolvimento e Direito Socioambiental e Sustentabilidade. Advogado, autor de diversos livros e de mais de uma centena de artigos científicos. E em 2012, o senhor conheceu o empreendedorismo social, tem um TEDx que o senhor faz super legal sobre isso, e tornou-se mobilizador do ecossistema de impacto social. É cofundador do Instituto Legado, que a Coló foi uma das startups aceitas, e de empreendedorismo social, que é case do projeto Erasmus da União Europeia, investidor social, investidor anjo e mentor de diversas iniciativas de impacto. Então, o senhor, além de advogado, é uma grande referência dentro desse assunto impacto social e sustentabilidade social que cada vez mais é pauta, né? Hoje em dia a gente tem essa questão do impacto e eu vou aproveitar essa conexão para dizer que a Coló hoje ela está dentro do Instituto Legado, dentro desse programa do Instituto Legado, que é o Legado Semente, né? Que traz essa questão da transformação, né, e do trabalho com um impacto positivo, através de uma corredoria de mediadores. E eu queria começar, então, o nosso bate-papo, doutor James, o senhor explicando um pouquinho para quem está aqui o que é o Instituto Legado, qual que é o trabalho nele realizado. Então, Fernanda, muito obrigado pela generosidade da apresentação, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de falar para advogados de uma perspectiva de quem hoje conseguiu desenvolver uma atividade diferente da advocacia, mesmo depois de ter advogado durante 30 anos. Então, eu acho que contar sobre o Instituto Legado é importante, principalmente porque o Instituto Legado nasceu dentro de um escritório da advocacia. E nasceu de uma percepção que nós tínhamos na advocacia, no sentido de que nós percebíamos que as empresas para as quais nós advogávamos, nosso escritório da advocacia é um escritório da advocacia empresarial, eram sempre muito bem assistidas, muito bem assessoradas. Então, eram empresas que contavam com excelentes contadores, com excelentes gestores, com equipes de marketing, com metodologias, com tecnologia, com excelentes advogados também. E isso gerava, na verdade, o que nós percebíamos, uma capacidade muito maior dessas empresas que dispunham desses recursos para colocar os seus produtos no mercado, para desenvolver os seus negócios de forma mais eficiente, para gerar mais recursos. E nós começamos a pensar, naquela época, em como nós poderíamos retribuir para a sociedade. Eu gosto sempre de contar a história de que a nossa empresa, o nosso escritório da advocacia, assim como tantas outras empresas, promovíamos aqueles eventos 2 ou 3 vezes por ano, em épocas festivas, como Páscoa, como Natal, de ir visitar casas-lares ou ir visitar locais onde se abrigava pessoas idosas, pessoas com dificuldades econômicas. E esses momentos eram sempre muito emocionantes. Esse encontro com essas criancinhas ou com essas pessoas abandonadas geravam sempre muita comoção. Mas, infelizmente, essa comoção, na maioria das vezes, não em todas,
tinha um efeito muito efêmero. Ou seja, durava enquanto duravam os likes nas fotografias que eram postadas nas redes sociais, e depois nunca mais se falava dessas crianças ou dessas pessoas necessitadas. Como se elas só necessitassem da gente naquelas datas festivas e não nos outros 362 dias do ano. E aí nós começamos a perceber que nós precisamos utilizar o nosso conhecimento em prol da sociedade. Eu acho que esse é um ponto importante para os advogados. É pensar de que forma o seu conhecimento pode servir à sociedade, não só servir a você mesmo ou ao seu cliente, mas como a sua atividade pode servir para a sociedade. Então nós começamos a desenvolver um programa que tinha por finalidade ajudar as iniciativas que cuidam de outras pessoas e de outros problemas sociais com o nosso conhecimento. E fazemos isso de forma coletiva, através do Projeto Legado. Você hoje com a Colau, você está em um dos programas do Projeto Legado, que é um programa de incubação e aceleração de startups de impacto social. Você foi selecionada em uma seleção bastante difícil, que envolveu startups do país inteiro. Mas o nosso objetivo é ajudar com o nosso conhecimento pessoas que precisam de mais ferramentas para poder ampliar o seu impacto social e socioambiental. Já estamos fazendo isso há 10 anos, já aceleramos, digamos assim, mais de 300 iniciativas de impacto social, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, isso também é muito importante que se diga. Hoje em dia, a possibilidade de gerar impacto social não está limitada às entidades filantrópicas. Negócios sociais também podem e devem gerar impacto social positivo, e com isso podem ganhar dinheiro também, não há problema nenhum nisso. Nós estamos vendo hoje o universo dos negócios que não estão nem no terceiro setor, nem no segundo setor, estão no setor 2.5. Então, o Instituto Legado veio com esta finalidade e também se desenvolveu na área da educação, por isso que nós criamos um pós-graduação junto com a FAI Business School, depois um MBA junto com a Universidade Positivo, um programa de graduação em conjunto com a PUC Paraná. Por quê? Porque nós queríamos levar para os estudantes e para os recém-formados o conhecimento desse campo, que é o empreendedorismo social, que pode ser muito rico para muitas formações, inclusive para advogados. Então, nós também nos envolvemos na educação, mas sem sermos uma instituição de educação. Porque para nós a educação não é um fim em si mesmo, isso também é um ponto importante. Para nós a educação, ela é um meio para se chegar ao impacto social que nós desejamos. É muito interessante esse tema que o senhor traz, porque, bom, eu, na verdade, o senhor já sabe, eu sou uma apaixonada e até faço uma certificação em aprendizagem social, emocional e ética que traz muito dessa questão. Hoje, para mim, o impacto ele é muito uma mudança da mentalidade. A gente tem que sair de um sistema assim egocêntrico e dentro do que eu estou aprendendo, eu vejo isso para um ecossistema. A gente tem que entender que está tudo relacionado. E para mim, essa questão do advogado que o senhor traz, e por isso também fiz o convite, porque acho que o senhor, como advogado, entende a dor não só dos advogados, mas acho que do Poder Judiciário e das pessoas como um todo que precisam dele, né? Eu vejo advogados hoje que não conseguem mais trabalhar dentro do direito porque não gostam mais de litigar, não ainda entenderam o que existe uma opção, que é esse caminho dos métodos adequados de solução de conflitos, e acabam, então, buscando outras áreas. E me parece que, assim, dentro da educação, quando o senhor traz, fugiu, o advogado ele perdeu muito a questão do munus público dele, da importância que ele tem, né, perante a sociedade e das atitudes dele em relação à sociedade. E eu acho que essa questão do impacto e até mesmo dos objetivos que a ONU traz para 2030, essas ODS, elas vêm para mexer um pouco com o advogado, porque nós, dentro das OABs, somos signatários do pacto, ou seja, né, nós temos, então, um dever de fazer
alcançar esses objetivos, né, e impactar socialmente na sociedade de uma maneira positiva. E a pergunta é como que a gente vai fazer isso. Então, o senhor traz, inclusive, vários cursos. Um deles, eu lembro que antes de eu entrar no Founder Institute, da gente conversar, me chamou a atenção que era o MBA, que eu queria entender como que o advogado podia trazer isso, né, para a nossa vida. Então, o senhor poderia trazer para quem não conhece muito sobre o tema, o que é esse conceito de impacto social? Qual que é a conexão dessa questão com os objetivos? Porque eu acho que isso a gente está falando muito dentro da questão da advocacia, dos tribunais, enfim, de todo um poder judiciário que assinou isso, mas qual que é o real significado disso, doutor James? É um significado bastante profundo, Fernanda. Não é uma coisa rasa, não é simplesmente uma questão profissionalizante. Nós, enquanto estudantes de direito, nas faculdades de direito, a maioria de nós temos a tendência de minimizar a importância de disciplinas como filosofia, como sociologia, que nós temos nos cursos de direito. Por quê? Porque normalmente essas disciplinas são apresentadas nos cursos de direito desconectadas da realidade prática. É muito difícil nós conectarmos as nossas decisões filosóficas, a nossa cosmovisão, com a nossa realidade prática. É como se houvesse apenas uma realidade que nós não tivéssemos escolha. Nós nos profissionalizamos e nos tornamos especialistas em litígio. Basicamente é isso que nos apresenta. E geralmente em duas carreiras bastante bem definidas, que é o direito civil ou o direito criminal. Hoje você ainda tem cursos um pouco mais oxigenados na área jurídica, mas no duro, muito do que nós, enquanto advogados, fazemos, toca com a questão relativa à pacificação da sociedade, a acesso à justiça, a redução da litigiosidade, a você ter uma sociedade mais humana, uma sociedade mais compatível com o nível de evolução que nós esperamos. Você disse há pouco que nós precisamos sair do nosso egocentrismo. É um fato. A evolução, sob o ponto de vista da consciência da humanidade, isso é uma das coisas que eu trato no meu livro, ela parte de nós percebermos que nós saímos de uma visão egocêntrica de mundo, passamos por uma visão etnocêntrica de mundo, no qual aquilo que nos interessa são apenas as pessoas que são parecidas conosco. Se não forem parecidas conosco, não nos interessa, e geralmente nós achamos que são nossos adversários, são nossos inimigos, para uma visão que Ken Wilber chama de globocêntrica, não no sentido de uma globalização comercial, mas de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, a partir das necessidades de todo o planeta. E, portanto, nós saímos simplesmente do eu, superamos o nós e chegamos no todos nós. Eu acho que a advocacia tem uma dificuldade grande de lidar com isso, né? Sob o ponto de vista econômico, os objetivos do desenvolvimento sustentável têm, em um dos seus pontos, a necessidade de nós acabarmos com a fome, de nós melhorarmos a educação, de nós trabalharmos com instituições que gerem justiça. E muitas vezes as instituições da justiça não conseguem se conectar com aqueles que mais precisam. Ou porque custa muito caro, ou porque é muito complexo, ou porque os litígios duram anos, e essa justiça tardia muitas vezes representa uma injustiça. Então, quando você consegue encontrar ferramentas e mecanismos mais céleres e menos custosos para resolver os problemas, os conflitos dentro da sociedade, você está prestando um grande serviço para a sociedade como um todo. E isso está efetivamente relacionado com a ideia de impacto social. Normalmente, eu costumo dizer que as dimensões do impacto social são as dimensões da inclusão, da diversidade e da ecologia, que são dimensões profundamente humanas. Profundamente humanas. Na advocacia mesmo hoje, nós percebemos uma dificuldade muito grande nos campos da inclusão e da diversidade. Nós percebemos isso. Como tem muitas pessoas que estão excluídas do sistema, e como o modelo mesmo de advocacia e dos advogados que nós conhecemos
muitas vezes não permitem a diversidade dentro da nossa atividade profissional. É Então, muito interessante, doutor James. Posso só fazer um parênteses? claro, Quando o senhor traz essa questão da diversidade, da inclusão, eu até estava falando isso na live da semana passada com uma psicóloga, que existe uma coisa que nós, pessoas, todos nós temos em comum. Primeiro, somos todos humanos. A humanidade, ela é comum a todos. Então, a gente tem que aprender a se desprender dessas questões, né? E a segunda é que todo ser humano quer ser feliz no final do dia. Não existe ninguém que não queira, né? Então, como é que a gente pode, através da forma como a gente trabalha, trazer isso, né, para as pessoas que nos procuram. E não só para as pessoas que nos procuram, mas para as pessoas que estão juntos com a gente. Eu já conversei com o senhor bastante sobre isso. Realmente existe uma grande dificuldade dentro do direito para esses dois temas, de diversidade e inclusão. E é tão interessante porque quando a gente vai ver, as pessoas crescem mais, as empresas se desenvolvem mais com essa diversidade de pessoas, de pensamentos, de culturas, né? E isso ainda é tão difícil dentro desse mundo que a gente vive. a diversidade gera uma riqueza. Por isso que quando nós vamos pensar na advocacia como uma advocacia de impacto, nós vamos pensar tanto sob o ponto de vista da nossa atuação profissional, em como que nós podemos impactar positivamente a sociedade através da nossa forma de atuação. O advogado, ele é muito influente, ele influencia muito as decisões dos seus clientes, e essa capacidade de influência do advogado tem que ser utilizada para o bem, tem que ser utilizada para o melhor para a sociedade. Eu falo então, que o advogado ele tem que ser um líder positivo, doutor James. Tem que ser um líder ele positivo. Tem uma liderança e ele tem que aprender que a liderança dele tem que ser positiva. Ele tem que trabalhar isso, né? Isso, os advogados, eu sempre digo, os advogados somos cidadãos qualificados pela nossa profissão. Isso traz uma grande responsabilidade para todos nós também. Só que nós não temos tido, na nossa formação profissional, muito tempo para refletir sobre isso. Por isso que nós temos falado tanto sobre a necessidade da criação de uma advocacia de impacto. Não só de uma advocacia de impacto, mas nós precisamos de engenheiros de impacto, de arquitetos de impacto, de médicos de impacto, de fisioterapeutas de impacto, de nutricionistas de impacto. Todas as profissões têm que olhar para o lado do impacto que elas geram na sociedade e observar se esse impacto ele é positivo ou mais negativo, e começar a avaliar, criar metas. Mas mesmo dentro do nosso escritório da advocacia, nós temos que nos perguntar se nós estamos sendo inclusivos, se nós estamos fomentando a diversidade, ou se nós estamos excluindo, se nós estamos evitando a diversidade, se nós estamos atuando de forma ecologicamente correta, mesmo no advogado enquanto empresa. Ele precisa pensar nisso. Né? Sim, e a outra claro. coisa é como é que ele se comunica com os clientes, qual é a mensagem que ele transmite, né? Que tipo de advogado ele é? Um advogado que previne litígios ou um advogado que fomenta litígio? Porque fomentando litígios ele pode ganhar mais, ele pode ter um... E até que ponto ganha mais, né, doutor James? Porque acho que o senhor já é advogado há muitos anos. E acho que hoje em dia, se a gente senta para fazer os cálculos, no final das contas, o litígio, ele não paga todo o trabalho que o advogado tem pelo tempo que ele tem, né? E pelas pessoas que ele tem que contratar. Essa soma hoje não fecha mais. E o esforço emocional também, Fernanda. Sim. Todos nós sabemos, eu li um artigo há alguns anos atrás que me chamou muito a atenção, era um artigo de uma revista americana que falava a respeito de uma pesquisa que foi feita sobre as profissões. E lá eles chegaram à conclusão que as duas profissões mais estressantes que existiam, dessas mais conhecidas, eram a advocacia e a medicina. E eles não estavam com muita facilidade para entender por que a advocacia é mais estressante que a medicina. Porque a medicina, afinal de contas, muito frequentemente lida com a vida e com a morte. E eles chegaram à conclusão que isso era assim porque quando um médico ganha a sua causa, todos ganham. E muitas vezes, quando um advogado ganha a sua causa, alguém tem que perder.
Então, quando Até o nós... próprio cliente, às Até o vezes, né, próprio doutor cliente, James, é que não sai complicado. satisfeito. É. E nós temos uma cultura de litigiosidade muito grande. Às vezes eu recebo contratos que eu tenho que avaliar de alguns negócios com os quais a gente trabalha, eu fico horrorizado com a quantidade de cláusulas para prever os maiores absurdos possíveis, quase que fomentando que aqueles absurdos aconteçam. E a gente fez uma experiência, né? Nós criamos, alguns anos atrás, o legado Social Working. Foi um coworking de impacto social. Nós chegamos a ter 15 empresas de impacto social dentro desse coworking. Depois nós tivemos que desativar, infelizmente, em razão da pandemia, que não permitia mais aquele tipo de atividade funcionar normalmente, né? O nosso primeiro coworker foi a Teto. A Teto, que muita gente deve conhecer, ela é uma filial de uma entidade internacional chamada Techo, que foi criada no Chile. E ela faz campanhas muito importantes aqui em Curitiba, por moradias dignas para as pessoas que vivem em comunidades, fazem arrecadações, constroem casas para as pessoas nas comunidades. E a Teto foi a nossa primeira coworking. E veio um contrato de São Paulo, que era uma proposta de contrato da Teto com relação àquele coworking. Era um contrato de 15 laudas para locação de um espaço de 15 metros quadrados de coworking. Eu disse, gente, vamos fazer diferente? Vamos transformar esse contrato de 15 laudas em uma lauda e meia, em uma página e meia? Vamos colocar os princípios colaborativos que regem a nossa intenção de trabalhar nesse espaço colaborativo? E pronto. E foi muito simples, nós passamos a adotar esse contrato de uma página e meia para todos os nossos coworkers. Nunca tivemos um problema de locação. Nunca. Sabe que Zero problemas. quando o senhor fala isso, me vem uma coisa tão, um estalo assim tão bacana que hoje nos contratos, eu estava até falando com uma pessoa hoje cedo, né? Porque é minha primeira startup, a Coló, então eu estou aprendendo muito. Mas uma coisa que a vida me trouxe é que eu falei assim, olha, eu quero que todos os contratos que eu tenho que fazer, eu tenha o diálogo com a outra parte, porque eu quero que a outra parte esteja feliz com o que eu estou propondo e eu entender o que ela está propondo. E segundo, eu quero que todas as minhas cláusulas tenham a opção de mediação. Por quê? Porque dentro da startup, as coisas elas giram muito rápidas. A gente sabe disso. E se existe um processo dentro da startup judicial, isso é negativo para quem está ali dentro. E ele porque vai desacelerar o processo, e também negativo porque se ele precisar receber algum investimento, provavelmente o investidor não vai investir nele. Quando você vai trazer a questão da mediação, né, para isso, primeiro, você já começa um contrato que eu gosto de chamar contrato consciente. Não sei se isso existe, mas assim, é o contrato que quando você senta para dialogar com a outra pessoa, vocês dois estão se conscientizando dos termos, por mais simples que seja, e então o risco de você ter um problema judicial com essa pessoa no futuro é muito pequeno. E segundo, se você tiver esse problema, vocês já conversaram que vocês vão continuar dialogando, mas com a ajuda de um terceiro imparcial, que nesse caso da mediação é o mediador. Então, para as startups, eu estava falando isso. Olha que genial. Assim, nunca as pessoas vão saber se há problemas dentro das startups, porque vai ser sempre confidencial se a mediação for aceita. A chance de haver um problema é pequeno, porque houve o diálogo, o contrato consciente, né? E a chance da pessoa não ficar travada para receber investimento e continuar o seu projeto é muito maior do que quem não traz e não senta. Então, é muito lógico essa questão do contrato que o senhor trouxe, porque eu acho que quando existe o diálogo, o contrato consciente, nem uma lauda e meia é necessária, talvez só uma seja necessária, né, doutor James? E a gente sabe, por experiência,
Alô? Doutor James. Alguém pode me falar assim? Sim. Alô? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Alô? Oi, doutor James. Oi, acho que agora voltamos. Nós não caímos, despencamos. Fortes emoções sobre nem o contrato de uma página aguentou, doutor James. Mas isso é normal, é normal. São as coisas da tecnologia, tem seu lado bom e seu lado ruim, né, doutor James? Mas acho que já está resolvido, acho que já está resolvido. Desculpa. Não sei o que aconteceu aqui. Estamos de volta. Vamos voltar para o contrato. O senhor estava falando que foi super bacana porque o senhor reduziu um contrato de 15 folhas para uma e ainda vem adotando isso, né? Isso. Com os seus... Eu estava dizendo que eu gostei muito dessa sua ideia do contrato consciente, porque às vezes nós precisamos criar novas linguagens para criar novas realidades, novas percepções. Nós sabemos, não é novidade para nenhum advogado, o princípio da boa-fé contratual, né? Mas parece que esse princípio foi invertido. Os contratos são feitos de modo a presumir uma má-fé contratual. Então, nós estamos invertendo, né? Então, eu acho que quando você fala de mediação, Fernanda, nós vamos muito além, simplesmente, dessa mediação com a qual nós estamos acostumados. Eu acho que até para fazer um contrato, talvez nós precisássemos de mediadores, nós precisávamos de advogados capazes de sugerir às partes uma forma contratual que seja mais compreensível, que seja mais acessível, que seja mais inclusiva, que seja mais capaz de aproximar e não de afastar as partes contratantes, né? Eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo esses contratos que presumem a má-fé. Se lê o contrato, se vê bom esse contrato, está presumindo a má-fé na gestão desse contrato. E ninguém lê, né? No final das contas, é claro que vai ter algum problema, porque a pessoa não vai ler um contrato, enfim, de 15 folhas, nem de 5 folhas. Acho que as pessoas... Primeiro que os termos que são usados não são termos acessíveis, vamos dizer assim, né? Então, já dificulta a leitura. E segundo que 5 folhas de letra pequena, hoje, cada vez mais as pessoas têm menos tempo e menos vontade de ler isso. Então... quando eu falo contrato consciente, eu acho que realmente todo mundo se conscientizar da importância não só do diálogo para a contratação, né? E se não houver esse diálogo, realmente de ter um mediador, um terceiro imparcial para isso. Mas essa questão da clareza de como vem, né, para as partes. E mais do que ler, eu acho que as pessoas vão começar a ler juntas os contratos para ter essa questão, né? Hoje a gente manda por e-mail, o contrato está por e-mail. Você não lê, daí não pode ser um contrato de 25 páginas, né? Não pode. E, doutor James, aproveitando essa questão da mediação, que é uma das razões pelas quais a Coló foi... É o trabalho da Coló e a gente tem esse propósito de... Eu brinco que quando você vai trabalhar com startup, o céu é o limite. Para mim, acho que nem é o céu. A gente vai, já que a gente fala tanto de foguete, né? Vamos para os outros universos, mas né, sonhar é possível, né, doutor James? É assim que começam. É assim que começam, né, a realidade. O Muhammad Yunus diz o seguinte, já que isso foi para o tema da ficção científica, ele diz o seguinte: nós precisamos criar a nossa ficção social. E criando esta ficção social, nós podemos realizá-la. Assim como nós criamos a ficção científica e realizamos a ficção científica, nós estamos vivendo uma era que poderia ser considerada de ficção científica algumas poucas décadas atrás, nós precisamos criar a ficção social e realizá-la.
E a minha social, então seria, eu falo, eu vou pacificar o mundo através da mediação. A pacificação social, ela é dos objetivos, né? Desenvolvimento sustentável e para mim não é só Peraí, pacificar o repita essa mundo. frase, Fernanda. Eu quero transformar o mundo. Como é que é? Eu quero transformar o mundo através da mediação, né? Você sabe como Pacificar o que é o mundo nome através da disso? mediação. Sabe como que é o nome dessa frase? Essa frase é um propósito transformador massivo, que é um conceito que foi desenvolvido pela Singularity University. É aspiracional. É isso que você está fazendo. Quando você tem um propósito aspiracional de transformação muito grande, as coisas tendem a acontecer. Você consegue imaginar as coisas acontecendo. Então, o fato de você não estar pensando pequeno, estar vendo possibilidades ilimitadas na sua proposta de trabalho é um começo sensacional. Adorei. Obrigada. E dentro dessa proposta vem, claro, a Coló, ela nasce de uma dor muito grande, que é ver a forma como o Poder Judiciário funciona, como as pessoas sofrem com isso, até como o advogado surgiu mais uma dor minha. O senhor falou que a advocacia é uma das profissões mais estressantes. 30% dos advogados ou mais têm problemas de saúde mental. Então, o impacto que um litígio gera, não só para as partes, mas para todas aquelas pessoas que se envolvem nela, e para a sociedade como um todo, né, que tem um custo social, e isso, um custo financeiro e um custo social, o litígio. Que quando o senhor fala de educação, quanto que será desse valor que a gente não gasta em processo não podia estar sendo levado para a educação? Então, para mim, essa questão da mediação e da pacificação social, ela envolve tantas coisas, ela é tão ampla, né? Ela é tão magnífica nesse sentido de você olhar, você gerar um bem-estar social, você não vai gerar só uma pacificação, você trazer para a pessoa para ser protagonista da vida dela. Porque o judiciário, ele não dá esse protagonismo, né? Ele te tira, ele não te olha, ele não é humano, né? E falta humanidade. O senhor estava falando de humanidade antes, né? Então, e veja que a tendência, e todos nós sabemos disso, é que algoritmos formatados por inteligências artificiais têm uma tendência de praticar muitos dos atos que hoje são praticados por advogados. Hoje nós já temos no mundo inteiro plataformas que são construídas para que você possa fazer um contrato sem intervenção do advogado, para que você possa, muitas vezes, até conduzir um litígio sem intervenção de advogados, como já existe em alguns lugares do mundo, né? Agora, essa parte da mediação, será que ela seria capaz de ser realizada por uma inteligência artificial, por um algoritmo? Eu diria que não, porque esse é o lado humano da profissão que precisa ser resgatado. Então, essa advocacia que se desumaniza, ela tem uma tendência muito maior de, no futuro, desaparecer do que a advocacia humanizada, que é onde o profissional do direito use os seus recursos pessoais como ser humano, a sua capacidade empática, para fazer com que os problemas se solucionem. Então, veja a importância disso do ponto de vista da nossa profissão. E eu acho bacana, doutor James, o senhor falar isso, porque a mediação, de forma alguma, ela concorre com a advocacia, né? São questões completamente diferentes. Tem um livro que eu li e que eu gosto muito, que se chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. Não sei se o senhor já leu esse livro, mas eu acho esse livro sensacional. Por quê? Porque ele coloca o advogado dentro do papel dele da sociedade, que é, vamos dizer assim, um movimento massivo transformador. Agora, se ele vai ser positivo ou negativo é outra coisa. Hoje eu sinto que é um movimento negativo dentro disso, mas dentro desse livro ele mostra a importância do advogado para todos os momentos, né, que nós passamos numa história, né, de mundo. E para mim é muito claro assim que você fazer mediação, você não exclui o advogado desse ato que é a mediação. Muito pelo contrário, o advogado que oferece o serviço da mediação, que traz ao cliente a opção dele escolher um mediador competente, ele está dando um benefício não só para o cliente, mas para a sociedade como um todo, porque ele está resolvendo aquele conflito, ajudando, né,
as partes resolverem aquele conflito de uma maneira sustentável. E por que eu digo sustentável? Porque elas se sustentam por si próprias, elas não precisam de um terceiro para resolver por elas, né? E aí a gente vai atingindo outras ODSs. A gente tem a ODS 3, a gente tem a ODS 11, enfim, daí o senhor vai trazer a ODS da diversidade, a questão do impacto social. E a importância do advogado nessa mediação, como eu falei, ela é muito grande porque as pessoas elas continuam desconhecendo a lei. E para alguns casos, o conhecimento da lei para a redação de um acordo, por mais que haja o diálogo entre as partes, ela é importante. Então, na minha visão, o advogado ele tinha que começar a ter a mediação como um aliado dele. Não só dele, advogado, porque pacificar faz bem para ele, mas dele é advogado como um munus público, como uma pessoa que exerce um munus público e tem uma obrigação de gerar um bem-estar para a sociedade, né, doutor James? Você tem toda a razão. E eu acho que aí o processo de preparação do advogado como mediador é muito importante. A metodologia dessa preparação. Os advogados somos muito encastelados na nossa realidade. Nós não conhecemos com profundidade, e deveríamos conhecer, essas técnicas de negociação, de mediação, essas técnicas que dizem respeito a um tipo de comunicação não agressiva, a um tipo de comunicação que possa levar à solução, e não a aumentar o litígio. Só que para isso é preciso preparo. O advogado tem que parar de pôr fogo no problema e jogar água, né? E apagar. A gente tem que mudar essa forma, né? A gente não está aqui para piorar a situação, a gente está aqui para melhorar, né? Justamente porque o advogado tem a percepção e tem a condição de compreender todas as consequências de um processo litigioso, que quem não é advogado não tem condições de compreender. E nós vemos muitas vezes pessoas envolvidas em litígios que não tinham a menor ideia da dificuldade que esse litígio iria gerar, que o advogado promete que vai resolver em 2 anos e leva 15 anos quando resolve. Então, todas essas expectativas frustradas pelos litígios judiciais precisam ser esclarecidas para os clientes, né? Mas é uma questão muito cultural, sabe, Fernanda, que a gente precisa enfrentar. E a forma de enfrentar é falando mais sobre isso, como nós estamos falando hoje aqui. Nós estamos revelando aqui, digamos assim, algumas das entranhas dessa profissão, né? Mas é necessário falar sobre isso, muito necessário. Nós precisamos não perder a percepção desses problemas que nós enfrentamos com a advocacia. É que eu fico pensando em que ponto que a gente parou, né, doutor James, de quando... E eu falo porque eu passei por isso. Eu já fui uma advogada altamente beligerante. Eu só tô aqui hoje porque eu tive um filho. Eu falo, meu filho tem um papel, acho que o papel mais importante da minha vida, porque se eu tô aqui hoje foi porque eu olhei para ele e falei, meu Deus, se um dia meu casamento não der certo com meu marido, eu não me contrataria. Foi isso que me gerou esse movimento meu. Porque eu era tão beligerante que comecei a ver como que eu impactava negativamente naqueles casos em que que tinham famílias e crianças envolvidas, né? E hoje eu me pergunto em que ponto que a gente para de ver o conflito como sendo uma coisa humana entre seres humanos e passa a ver o conflito só como uma lei, porque o advogado ele abstraiu, e aqui eu não estou criticando todos porque eu já fui uma e tem vários que devem ser como nós. Fernanda, você me falou uma coisa sobre a sua maternidade, como ela transformou a sua vida enquanto profissional. Eu vou dizer aqui é polêmico, porque as pessoas não gostam muito de tocar nesses assuntos. Mas a gente observa que muitas vezes, e aí é uma questão de gênero que também precisa ser estudada, como as mulheres que vão para a advocacia acabam sendo mais instadas a se tornarem advogadas beligerantes para provar a sua posição em todo o sistema. Isso é um problema muito sério. A gente vê quantas mulheres advogadas sofrem emocionalmente com isso, sofrem emocionalmente quando vão ter filhos e não conseguem fazer essa virada de chave. Então, eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte: muitas vezes nós somos formados ou somos condicionados em uma profissão, tendo que assumir
determinadas posturas que são exigidas de nós pela nossa profissão, mas nós precisamos ter a consciência de que é perfeitamente possível nós mudarmos essa postura e assumirmos um outro modo de ver a vida, um outro modo de ver a profissão e evoluirmos do ponto de vista da nossa consciência, do ponto de vista da nossa capacidade de autoconhecimento e de autotransformação. Então, achei muito importante o que você falou, porque eu também já fui um advogado muito beligerante, e eu percebi como isso teve um custo emocional muito grande ao longo da minha carreira profissional. E que nós precisamos perceber que nós somos capazes de mudar, e que às vezes as pessoas vão nos estranhar quando nós mudamos, né? Nós vamos ser estranhados. Não, mas puxa vida... Mas nós não precisamos ser ter a mesma forma de ver o mundo a vida inteira. Nós podemos viver várias vidas numa mesma vida. Aliás, a graça é essa. Provocar a nós mesmos essa transformação, essa melhora na nossa forma de ver o mundo. Então, esse depoimento que você deu, é um depoimento muito importante. E eu conheço outras pessoas que passaram por esse tipo de processo também. Só que hoje as pessoas conseguem falar a respeito disso. Quando eu escrevi o livro A Era do Impacto, sabe qual foi a maior dificuldade que eu tive? Escrever na primeira pessoa. Eu nunca tinha escrito nada na primeira pessoa. Tudo que eu tinha escrito na minha vida, e isso é o viés da advocacia, é utilizando o plural majestático. Nós entendemos, nós vimos, nós consideramos. Quando nós trazemos para a primeira pessoa e nos colocamos como sujeito daquela situação, e não nos colocamos com um distanciamento teórico ou científico, nós somos muito mais capazes de provocar as transformações do que se nós colocarmos ou tentarmos nos colocar como um observador que não tem nada a ver com aquilo. Então, hoje nós, advogados, precisamos falar em primeira pessoa. Até quando o senhor traz isso, mostra o quão abstrato, né, a gente se torna quando a gente deixa de falar da gente, né? Quando você está falando, eu sempre falei em terceira pessoa e foi difícil. Até a que ponto, assim, eu acho bacana e daí isso vem um pouco da aprendizagem social, emocional e ética que eu tive. Até que ponto a gente não se blinda né, o advogado se blinda para não ter contato com as suas emoções, para não ter a vulnerabilidade, para não se abrir, para não trazer para o cliente, né, uma situação até dele como ser humano e um entendimento. E, é claro, eu sei que o advogado ele não é psicólogo, a gente já falou sobre isso, mas o advogado lida com questões humanas. O advogado ele é um ser humano. Então, em que ponto em que ponto a gente deixa de olhar para a gente como mas ele corre o risco de se desumanizar através da profissão. Sim. É uma profissão que desumaniza muito as pessoas. Nós precisamos ter essa consciência. Por isso que, voltando para o tema da mediação, a mediação tem que gerar um envolvimento diferente entre advogado e cliente, ou entre advogado e partes. A gente precisa... E ela gera. Exatamente. Ela traz o diálogo, ela traz uma escuta. Eu não gosto do termo escutativa, eu já ouvi falar escuta compassiva. Mas, enfim, independente da escuta, ela gera uma escuta, ela gera uma comunicação não violenta, né? E eu falo, eu não sei, doutor James, quantas vezes o senhor já passou por isso, mas muitas vezes a pessoa ela só quer uma desculpa, né? Ou me desculpe, como é que a gente pode sentar? Ela quer ser ouvida. Ela quer ser acolhida para resolver aquele problema. E quando ela não tem isso, ela vai para o litígio. Então, até que ponto... Tem toda a razão. Né, a gente não... E a mediação, ela traz isso, eu falo. A mediação é você dentro de uma sala, numa mesa redonda. Hoje a gente não está falando mais de sala, porque a gente vive em pandemia, mas isso foi legal da pandemia, porque eu falo, hoje a gente pode conseguir os melhores mediadores do Brasil e do mundo para mediar os nossos casos, porque a gente não está mais preso. Isso que eu ia te perguntar, Fernanda, como é que a tecnologia vai ajudar nisso tudo? Então, doutor James, a meu ver, a gente tem mediadores no mundo inteiro. E eu falo, quando o senhor falou de globalização, de somos todos, cada vez mais as relações elas estão internacionalizadas.
Então, a mediação ela é um grande aliado para a resolução de conflitos até internacionais, porque a gente não tem condições de litigar em outros países com outras cortes. E o que eu tenho visto são muitos contratos internacionais trazendo a mediação como um método de resolução de conflitos, já para evitar essas questões. Mas não é só isso. Olha que legal, doutor James. Antigamente havia uma discussão de até que ponto era possível realizar a mediação online, por causa dessa questão do diálogo, da conexão, de como que isso gera. Hoje, com a pandemia, já que há mais de 1 ano e meio, a gente notou que é possível mediar online. Essa discussão da telemedicina, né? Sim, e é possível você criar essa conexão e em casos, doutor James, muito complexos, é até indicado porque a pessoa se sente segura de não estar na mesma sala com uma pessoa que ela não se sente bem e ela se sente à vontade para falar, se sente segura para falar. Então, esse movimento da pandemia, por mais que esteja ruim para muitas pessoas, ela foi positiva para essa inovação dentro da mediação, que é a aceitação de uma mediação online, né, por todos. A gente vê que isso funciona. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você saber, e eu acho isso sensacional, que você não precisa mais ficar adstrito a mediadores locais. Se existe um mediador que ele é excelente para resolver, vamos supor assim, um caso de propriedade intelectual, ele mora lá na China, mas você quer que ele medie o seu caso, e você está aqui no Brasil, vamos supor, e a outra pessoa está na África, você pode ter a mediação. E você pode escolher aquele mediador. Já e entendi. É isso que a gente... a plataforma pode se transformar num Tinder da mediação. Num Tinder da mediação. Ela é uma plataforma de curadoria de mediadores. Foi o senhor que trouxe até esse termo, mas é uma plataforma que quer trazer para as pessoas que têm conflitos os melhores mediadores. Quer indicar os melhores mediadores, porque a gente sabe da importância desses profissionais dentro da solução do conflito, ou dentro da criação de um diálogo. E você poder saber que o senhor pode encontrar num único lugar mediadores, não só do Brasil inteiro, mas vamos dizer assim, como eu quero ir para o mundo, daqui a pouco do mundo inteiro. Hoje entrou aqui no Brasil uma empresa que trabalha com isso, até está sendo representada pela Valéria, que é a ADR ODR. Ela está dando curso para as pessoas virarem mediadores internacionais aqui no Brasil, doutor Jean. Então, olha a oportunidade que você tem de fazer um curso, está aqui no Brasil, ser reconhecido por uma empresa, né, internacional que trabalha com isso e você poder mediar no mundo inteiro, mas você tem um site que as pessoas sabem onde te encontram. Que você veja que isso tem muito a ver com várias tecnologias que estão surgindo, como a de autenticação de contratos, por exemplo, né? Então, hoje você já tem ferramentas tecnológicas para que tudo isso aconteça à distância, coisa que nós não tínhamos, né? E ferramentas que usam, inclusive, algoritmos muito simples para unir pessoas que necessitam de algum tipo de expertise com pessoas que têm essa expertise. Nós estamos vivendo isso hoje no Instituto Legado, Fernanda. A gente não trabalha com mediação, mas a gente trabalha com mentoria. E nós estamos lançando, essa semana, a plataforma de mentoria do Instituto Legado. E é uma ferramenta muito interessante para que pessoas que têm iniciativas de impacto social e que precisam de mentorias encontrem os seus mentores. Hoje a nossa plataforma, depois você vai ser usuária dessa plataforma também. Logo, já comecei logo você vai a usar, doutor James. Ah, já começou a usar? Não me diga, olha, mas isso começou agora isso, né? Você já está usando. A gente está começando a popular essa plataforma, mas inicialmente ela não vai ser uma plataforma aberta. Mas a gente acompanhou bem como isso facilita o encontro de pessoas que precisam de alguém que ajude com alguém que pode ajudar. E isso que é legal, né, doutor James, da tecnologia, a gente poder fazer essa conexão de pessoas com outras pessoas que têm necessidades, enfim. E com a redução de custos, né? Redução de custos. E isso que é o mais legal, porque o legado trabalha com... Vocês têm a conexão com o Founder Institute, que é onde a Coló também está se formando. E lá nós também temos essa opção, assim como o senhor está trazendo para o legado,
de mentores do Brasil inteiro, até quando você se forma, você tem a opção de ter mentores do mundo inteiro falando sobre isso. É incrível. A gente nunca imaginou, assim, né? Você nunca imaginou hoje eu dentro dessas conexões que eu fiz, às vezes eu ia para o Founder, ele tem umas rodadas de conversa semanal, enfim. E você senta lá, se conversa com a pessoa da Índia, da África, né, do mundo inteiro, e você conversa e você aprende e você vê. Então, a nossa proposta é um pouco essa, Dr. James, não trazer mentores do Brasil inteiro, que esse é da parte do senhor, mas é realmente fazer essa conexão de mediadores com as partes que estão passando por um conflito, e o nosso foco é até que os advogados comecem a fazer esse caminho de trazer para a gente os casos, porque eu digo e repito, acho que como advogada, eu entendo a importância do papel do advogado para a solução do conflito, e também entendo a importância do papel do advogado para trazer para o cliente dele esse caminho da mediação. Porque, como o senhor disse, ele é o mais capacitado para isso. Né? Fernanda, nós precisamos trabalhar com esse aspecto cultural. Esse tipo de conversa que você está proporcionando aqui no seu canal, que você está trazendo muitas outras pessoas para falar, são muito importantes essas conversas. Porque, veja, desde a nossa primeira conversa lá atrás, no Founder Institute, como você conseguiu evoluir a partir de uma dor que você tinha, de como que você ia fomentar esse tema da mediação, e como você já evoluiu tanto na sua ideia e como essas metodologias ajudam para isso. Né? É impressionante como você já está enxergando um universo que antes não passava nem perto. Não, e doutor James, muito disso também foi minha conversa com o senhor, porque eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, o senhor falou assim, Fernanda, do jeito que as coisas estão, se eu tivesse que investir, eu não investiria em você. Eu falei, pronto. Agora, eu falei isso para você, Fernanda? Doutor James, o senhor falou, e foi o que me fez não foi duro, não foi ruim, e foi o que me fez encontrar outra, porque na época eu trouxe para o senhor a solução de um curso, né, para advogados, para tratar isso. E aí agora a Coló, na verdade, é uma coisa completamente diferente. A gente faz essa curadoria, esse Tinder de mediadores. Mas assim, quando o senhor falou aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E quando eu digo para o senhor que para mim eu estou ansiosa de estar aqui conversando com o senhor, que eu estou nervosa de estar aqui com o senhor, porque esse tema da mediação, de impacto social, que o senhor conhece super bem, né? E de como a gente trabalhar isso, esse movimento transformador massivo, são coisas que realmente me tocam. E é uma alegria que não só eu posso estar dentro do Instituto Legado, dentro do programa Legado Semente, né? Para aprender melhor sobre isso, mas ter o senhor nesse caminho comigo, porque eu acho que o senhor tem uma visão muito, muito importante e muito relevante sobre o assunto. Eu até falei para o senhor uma vez, eu gostaria muito que o senhor me desse depois um autógrafo no livro. Nem isso eu vou ter direito a receber, porque eu comprei o livro digital. Então, legal. Eu não sei como vou conseguir um autógrafo do senhor em relação a isso, porque o livro eu já tô, e é um livro sensacional, é um livro muito esclarecedor, e é um livro que traz pra gente esse olhar e a importância de nós, seres humanos, começarem a pensar sobre impacto, né, Dr. James? Nós estamos vivendo a era do impacto. Isso é uma grande oportunidade para advogados. Os advogados tiverem a percepção disso, até porque nós sabemos disso, os advogados somos extremamente conservadores. Nós reagimos de forma muito atrasada às mudanças. Então, quando eu conversei com você, Fernanda, pela primeira vez, você estava no século XX. Hoje você está no século XXI. E você está criando uma alternativa para aquilo que você pretende fazer, que vai muito além do que nós podíamos pensar naquele momento. Mas você trouxe o teu projeto para o século XXI, e os advogados precisam entrar no século XXI, eles precisam acreditar que nós precisamos ser artífices dessa transformação, e que a tecnologia tem que ser aliada disso, a inovação tem que ser aliada disso, e que sim, na advocacia é possível gerar impacto
positivo, social e ecológico. Doutor James, eu gostaria de agradecer, vou encerrar com essa fala do senhor sensacional, porque eu realmente entendo que o advogado não só pode, mas ele reúne competências extraordinárias para impactar e conhecimento, e a gente só precisa realmente mudar esse pensamento. Queria agradecer mais uma vez, porque eu não tenho realmente palavras. Eu ficaria com o senhor aqui mais umas 2, 3 horas, e a gente combinou 1 hora. Se eu soubesse, eu tinha combinado 1h30, 2 horas, mas amanhã a gente vai ter mais, né? Então, a gente começa lá no Legado Semente, então eu vou encontrar o senhor novamente. Então, eu queria agradecer muito o senhor por essa visão, por essa vivência, por compartilhar um pouco, não só da sua experiência, mas da experiência do advogado antes e depois de conhecer o que é impacto e mostrar que é possível, sim, a gente fazer esse caminho. Sugiro para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o livro do Dr. James é sensacional, A Era do Impacto. O Instituto Legado é um projeto também muito lindo. Dr. James, quem escuta o teu TEDx que o senhor fez, e o senhor trazendo a história, é muito lindo, é muito emocionante. Sugiro que assistam para conhecer um pouco mais sobre esse tema que cada vez mais vai ser pauta mundial, até porque cada vez mais nos aproximamos de 2030, né, Dr. James? Sem dúvida. Por isso que, inclusive, dentro do Comitê de Pacto Global, da OAB, nós estamos instando aos advogados que se preocupem com os temas relativos aos ODS e que contribuam, que façam a sua parte para que nós possamos ter um planeta melhor para todos nós, para os nossos filhos e netos no futuro. É muito importante a participação de todos nós e a advocacia tem muito a contribuir para um mundo melhor. Eu falo, doutor James, que depois que a gente tem filhos, e a missão da Coló é pacificar o mundo através da mediação. A missão da Fernanda é sair desse mundo deixando ele muito melhor do que quando eu entrei, porque eu preciso que meus filhos fiquem aqui bem, né, doutor James? Filhos também fazem a gente se mover, então não é só uma missão da empresa, da Fernanda como pessoa, fazer parte desse movimento transformador massivo e deixar um mundo melhor para quem vai ficar aqui depois da gente, né? Obrigada mesmo, doutor James, foi emocionante e muito gostoso conversar com o senhor. Os advogados que estão nos assistindo pensem que é a primeira vez na história da humanidade que nós estamos legislando para aqueles que ainda nem nasceram. Isso aí, doutor James. Parabéns, doutor James. Muito obrigada. Quem quiser mais conhecer sobre o Instituto Legado, tem o site, o livro do Dr. James está à venda na Amazon, está à venda também no próprio site do Instituto Legado. Quem quiser conhecer um pouco sobre a Coló, a gente tem o site coló.co. Dá para ler de trás para frente e de frente para trás, para não esquecer, né, doutor James? E eu convido a todos os advogados mediadores que vão lá conhecer esse trabalho, porque é um trabalho que está sendo feito assim com um carinho, um amor e uma vontade real de impactar o mundo que a gente vive. Obrigada, doutor James. Uma boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigado a vocês. Boa noite e boa semana para todos. Obrigada. Até amanhã, doutor James. Até amanhã. Né? Tchau. Tchau, tchau.